Olá, gente. Agora à noite a gente vai conversar na nossa live de hoje, superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa. De cara limpa em todos os aspectos, como eu estou aqui, inclusive sem maquiagem. A gente vai conversar com o jornalista Sérgio Guzmão. Ele vai nos contar a trajetória dele, como ele está vendo o jornalismo hoje, como foi na época em que ele atuou como jornalista. E eu digo atuou porque um determinado momento ele migrou para fazer comunicação e marketing. E no trabalho dele teve um aumento excessivo de trabalho nessa pandemia, porque a empresa que ele trabalha é justamente, ela lida com mortes. Então a gente vai conversar inclusive sobre esse assunto, que pode parecer pesado para muita gente, mas que deu uma... Eles investiram bastante. Mas o que importa aqui é, logicamente, a história do Sérgio Guzmão. Então a gente vai conversar com ele, eu estou só esperando que ele entre para que nós possamos iniciar o bate-papo. São 7h31, já temos 1 minuto e 26, sem que ele ainda tenha entrado. Olá, Kevinha. Gente, vocês vão clicando aí no coraçãozinho para dar uma amplitude cada vez maior na live, tá certo? Eu estou só esperando que o Sérgio Guzmão agora, ele já assinou, ele deve estar entrando. Vamos lá. Estou só aguardando que a conexão com a internet para a gente começar esse bate-papo. Olá! Olá, Mônica, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! Vamos Obrigado pelo começar. convite, prazer estar Imagina! aqui, matando essa saudade no mundo Obrigada também. virtual. Obrigada também por ter participado e por estar participando, e agradeço também as pessoas que estão entrando e que vão entrar ainda, mas já estou agradecendo antecipadamente. E eu queria começar com você justamente pela mudança do jornalismo para comunicação e marketing, mas não necessariamente agora sobre essa mudança, e sim sobre como a empresa que você trabalha fez um trabalho, porque aumentou demais o trabalho da empresa, imagino. A pandemia nos trouxe muita experiência, mas também trouxe muita dor e muitas mortes, infelizmente. E esse segmento foi um segmento que eu creio que tenha dado uma alavancada por conta do número excessivo de mortes. Então, como essa empresa se estruturou, ou se ela tinha essa estrutura para essa quantidade de mortes, que foram muitas e ocorrendo o tempo todo, ou não? Teve que montar uma estratégia assim, puf, é agora. Foi como aconteceu com todo mundo, né? Acho que ninguém com menos de 100 anos já vivenciou uma situação como essa, uma pandemia. E quando ela aconteceu, o que acontece? Tem um sindicato que rege as empresas particulares, se uniram e foi criado um comitê pelo grupo aqui, um comitê de gerenciamento dessa pandemia. Em princípio, 14, 15 pessoas participaram, entre o marketing, gerentes e tal. E, circunstancialmente, logo no dia seguinte do primeiro decreto, todo o nosso setor veio para home office. E era reuniões todos os dias, muitas discussões, muitos procedimentos, porque são empresas que têm, apesar de fazer a gestão do luto, têm segmentos diferentes. Umas são serviços e a outras são serviços finais, que é o sepultamento. E muitos aspectos precisaram ser vistos. E, graças a Deus, é um grupo que tem valores muito humanos, sabe? E os gestores são pessoas muito competentes, muito sérias, e uma grande preocupação, principalmente com o corpo de funcionários. Ninguém foi demitido, e a primeira luta era essa. Pelo contrário, teve, acho que 45, 50 demissões
para substituir o pessoal, porque a carga de trabalho foi gigantesca. Serviços que tinham 15, a média passou a ser 50 em determinados dias. No mês de maio foi um pico assim, alucinante, uma coisa absurda. O primeiro serviço era uma incógnita, minha gente, e aí? E aí, quem é que vai pegar o primeiro e tal? Houve uma determinação assim, vamos tratar todos como se fossem vítimas do Covid. Porque dentro dessa burocracia, até sai o óbito e o atestado dito lá direitinho o que é, o que não é, a gente está arriscando a vida do nosso pessoal, as vidas do nosso pessoal, né? Que os serviços não conseguem ser feitos por uma pessoa. Tem 2, 3, 4 no sepultamento e tal. E sem contar que toda uma preocupação com o corpo de trabalhadores, porque começa a família, mas, poxa, você vai ficar nesse trabalho e tal, e o contato, e como é que fica, e o contágio. Aí vem a preocupação de como é que se poderia fazer os serviços de sepultamentos, aquela história de 1 hora para vítimas e suspeitos e 3 horas normal. Agora, não era o velório, era do serviço ao sepultar. Então, tudo isso foi muito, muito doloroso, né? E se precisou pensar muito, até porque nosso presidente, por exemplo, perdeu o irmão. Então, são coisas que você... Aí começam novas ideias a surgir quando a gente sente na pele, novos sentimentos. Diz, rapaz, quem morre por Covid, a gente não é uma morte, ele some. Porque, assim, a partir do momento que você é internado, se não voltar, foi a última vez que você viu aquela pessoa, se é que você viu. Se é que viu. Se é que viu. E como é que se deu esses últimos contatos com essa pessoa? Então não tem resgate, não tem perdão na beira do leito, né? Então é uma situação que, pô, se a morte a gente já tende a recusar com todas as forças, uma morte como essa é pirante, é uma coisa muito complicada. Então teve que se pensar em tudo, inclusive como dar assistência aos nossos clientes, a turma que está sofrendo naquele momento, né? De vítima As pessoas aceitaram essa regra, ou reclamaram muito, ou aceitaram a regra do reduzir o horário, de não poder ter velório, dessas coisas, ou foi feito também um trabalho, mesmo que assim emergencial, para que as pessoas soubessem e projetassem que o negócio não podia ser diferente, a forma não podia ser diferente. Foram feitas várias ações, né? Muitos trabalhos, muita divulgação em mídia. A prefeitura foi muito inteligente quando lançou o decreto, porque a gente também precisava ter uma chancela. Quem é que está dizendo isso? Eu não posso barrar a senhora que está vindo para o velório da sua mãe. Não, eu estou lhe barrando, porque um decreto diz que não pode, né? Porque fica uma situação extremamente constrangedora. Delicadíssimo. Assim, é muito, muito delicado. Não é fácil você lidar com as pessoas no sentimento à flor da pele, né? É o auge da sensação de uma pessoa é uma perda. E aí você vê perda com filho, perda com pai, esposa, enfim, as ligações e laços afetivos dos mais variados. E nosso pessoal também sentia, né? O pessoal que estava lidando ali com o sepultamento, porque via que uma situação diferente de outros. Então, assim, eu fui conversar com alguns e fiquei impressionado, porque não que eu fosse imaginar que era no automático, mas eu também não imaginava tanta sensibilidade. E o cara fazer 5 sepultamentos num dia e se recuperar de um para o outro. Então, é uma energia, é uma emoção, é coisa muito forte, é pai sepultando filho, filho sepultando pai, mãe, enfim. Muito complicado. Fora o medo dessas pessoas também, porque estavam sendo bombardeadas com informações e provavelmente tinham medo natural. Meu Deus, será que vai ter uma chance de pegar? Porque quem foi lá, ou quem, né, da família, era contactante muitas vezes, às vezes não era, mas às vezes era. Então também foi feito um trabalho com esse pessoal para que estivesse, vamos dizer, no mínimo, bem para aquele momento, para atuar trabalhando com a dignidade que eles têm, etc. Com certeza, com certeza. Se contratou psicólogos atendendo virtualmente, né, em grupo, individual. EPI nem se fala, todos os EPIs possíveis e imagináveis. E aí você começa a ter que correr atrás de outros fornecedores, aumentar seu leque de fornecedores, porque o que tinha no normal já não dava vazão, e todo mundo pedindo.
e cada hora era uma capital que estava bombando mais, então você tinha Manaus, aí Salvador começou, daqui a pouco Recife, um absurdo, né? E Maceió ficou estável um bom tempo. E, assim, uma situação muito complexa, mas que todo mundo amadureceu gigantemente, cara. Foi muito, sabe, foi uma coisa assim que, não sei se um dia eu vou escrever alguma coisa sobre, porque tem muitos aspectos, né, disso aí. E apesar da gente ver o tempo todo nos telejornais, eu não gosto muito dessa coisa, a mídia, porque a mídia, todos somos responsáveis, né? Não é a mídia, sim a mídia. É igual o médico falar, não, mas o plano, mas você é o plano, você é da cooperativa. Então, como o Uhum. plano, né? Então, assim, ficou uma comunicação, ao meu ver, equivocada, todo mundo assustado, até os cientistas estavam com medo, né? Todo mundo Exato. assustado. A gente viu a OMS aí dizer, se desdizer e se descredibilizar, ficou aquela loucura. E uma pane instaurada e, consequentemente, o pânico. E aí a gente entra num jornalismo que literalmente ficou partidário, né? Então a gente Foi. fica... Mas E um fazendo pouquinho todo sobre o mundo... jornalismo. Eu queria Tá, saber a outra pergunta que eu lhe fiz, que você respondeu a metade, mas e eu acho que não completou o resto do raciocínio, que foi o das famílias. Se teve gente que chegou a brigar ou aceitava que a norma era aquela, que infelizmente não poderia ir, e aí entrou o serviço de psicologia, talvez lá. Ou todo mundo já foi bastante consciente nesse aspecto, que não podia estar graças a lá. Deus, graças a Deus não chegou ao caos. Não houve isso. As pessoas chegavam, algumas ficavam indignadas, mas ao mesmo tempo entendiam, porque até entre os familiares tinha aquele consciente que dizia, não, não pode, não pode, é assim mesmo e tal. A gente pegou um período também que deixou todo mundo muito apreensivo, que foi o primeiro Dia das Mães, né? E o primeiro Dia das Mães foi com outro decreto em cima de fechar. E agora? Você vai dizer que não pode ver a mãe. Então, É, criou-se uma estratégia de mídia, de divulgação, um plano de comunicação assertivo para que a gente conseguisse deixar tudo equilibrado e não teve nenhum alvoroço, não teve nenhum constrangimento. Um ou outro caso de, mas não pode entrar, eu queria entrar, eu não posso nem dar para um ramalhete, uma coroa para a pessoa levar. Não, não pode, infelizmente. Tarará, tarará. E depois a pessoa entende, porque é uma situação, né, inédita e que é para a sua atípica. segurança. Para a Atípica. sua segurança. É. Né? Muita informação, muita comunicação espalhada pelos locais, para você também, além de estar informando, você está calçado, dizendo qual é a lei que está dizendo aquilo ali. Para Se não você... ter nenhum problema até de entrarem com ação, porque acha que está ferindo Exatamente. o E direito, né? depois também teve uma outra situação, datas marcantes, aí vem paz. Aí você É, imagina a piração na cabeça da galera, né? Botequim está aberto, e por que eu não posso ir a nenhum cemitério da capital? O que está acontecendo? E pois aí é. começa uma estratégia também para dar uma calma, uma calmaria, porque a gente vai morrer, todos somos mortais. Então você tem que, mais do que nunca, fazer empatia, você tem que se deslocar para a situação dessa pessoa e entender. Cara, é quase que incompreensível, eu tenho que aceitar. Compreender eu não posso, né? É, é. Mas eu não tenho Vo- como não aceitar. Você trabalhou muito mais nesse período, esse tal do home office, ficar em Com casa para certeza, trabalhar? com certeza. O primeiro mês foi punk, né? A gente fica assim sem ter. Até porque aquela coisa da estratégia da comunicação errada, né? Fica em casa até quando? Quer dizer, Pois eu é. comecei a sofrer dores na coluna e até hoje eu não comprei a cadeira, porque eu não sabia até quando eu ia ficar, uma cadeira legal. E eu nunca tive intenção de trabalhar em casa, ter um escritório na minha casa. Não, eu trabalho pra caramba, cara. Meu mental tem que ser gasto aquelas horas. Em casa é outra história. E aí, cadeira errada, postura errada. Hoje mesmo fui na fisioterapia. Pescoço, de vez em quando, né? Notebook em mesa equivocada e tal. Muito mais porque você está à distância. Acho que cerca de 50%, 60% das pessoas ficaram trabalhando. A gente diminuiu o número de loja, atendimento administrativo e tal, mas Uhum. ficou trabalhando. E as providências muito telefone, né? E você também se controlar para não usar o telefonema como terapeuta, né? Ficar alugando o outro colega que está tendo o que fazer lá no local do trabalho dele e você reclamar da história.
É Mas verdade. é preciso muita organização. Agora eu já estou saturado também, não chega. Já Mas está a gente saturado do home office? A gente acaba se adaptando, Mônica, mas como a gente tem um trabalho que demanda muita atividade de criação, você precisa se inspirar. E eu não sou uma pessoa que sozinho eu crio uma piada. Eu preciso de gente. Eu não tenho esse dom. Eu preciso de ter um elemento para me inspirar, né? É Então, verdade. a gente tem que tirar iogurte de pedra, bicho. Não é fácil. Você está no mesmo cenário. Eu olho o mesmo prédio, a mesma É, rua, tarará, há 5 meses. Então a gente troca ideia, faz reunião virtual, então, mas é diferente. é. Eu E vejo o chega um nível. momento, eu achei que o que mais atingiu foi esse negócio de não ser verdadeiro logo no começo, não ter decretado um Exatamente. período maior, e sim esse aguardo. A gente ficou de soquinho, sobressaltado, né? É 15, não, aí vem. Aí depois você já estava no discreto, tá? Isso não vai ser mais 15. Mas Você lembra isso aquela mexeu. brincadeira? Você lembra aquela brincadeira, papai, posso ir? Quantos passos? Aí era um de formiga, um de elefante, dava um pulo, não sei. Era mais ou menos. E também É teve verdade. um grande equívoco com aquela história. Só procure médico depois do terceiro dia de febre. Menino, isso foi, sabe, É, insanidade demais. total. Total. No É, terceiro dia, o cara estava com o pulmão comprometido 70%, minha gente, e ninguém sabia. Então, exato. tem casos. Recentemente, eu encontrei um amigo. Sim, eu não deixei de ir à praia. Eu fui à praia todos os finais de semana, porque eu sou dependente químico de água do mar. Eu preciso ir, não adianta. E eu ia para Ipioca, ia para Riacho Doce, Garça-Torta e tal. E dava minha caminhada e tudo, mas eu comecei a me sentir aquelas angústias, aqueles sinaizinhos de alteração. Eu não estava conversando com ninguém, cara. Eu estava É, saindo, mas eu só mudava o cenário, não tinha atores no é, palco junto comigo, né? E sentia muita falta disso. Você vai no supermercado, você não conversa, ninguém quer. E eu é. também já estava com cheio, olha para sua cara meio abusado, toma aí, vai-se embora, toma essa cola. E E não aí, dava, o povo estava com tanto receio que você não ia ficar trocando informação sem nem saber, né, direito exatamente. como a doença estava havendo a contaminação pela doença, pelo vírus. Bom, E uma mas sociedade, Mônica, que nunca trabalhou com privação. O brasileiro nunca precisou se privar de não, nada, né? nunca. Nada. Não tem clima aqui perfeito, não tem alterações da natureza agudas. E Você não está nós no vivendo. Nordeste que ainda somos de estar mais abraço, né? A gente eu acho que é mais afetivo, talvez, mas somos do que o pessoal do sul do É país. muito estranho você encontrar uma pessoa querida e não dar um abraço, né? Você bater com a mão assim. Esquisito. É, esquisito, esquisito. Você, a sua empresa já está retornando à normalidade, tanto no trabalho, quanto essa história dos sepultamentos continua valendo a mesma coisa? Ou Continua. já se pensa em fazer uma abertura ou não? Isso nem tão cedo. Não, foi liberado pelo decreto, já pode fazer as visitas, e a gente está indo a reboque do decreto. O decreto vai saindo, vai comunicando, a gente vai fazendo o que é possível legalmente, porque trata-se de um ambiente muito diferente, né, de qualquer outro ambiente que foi liberado, ali onde todos vão com muita emoção. Então você tem que ter muito cuidado. No momento estão abertas as visitas. Só É abrindo. visitas, mas velório não, ainda continua a mesma Não, coisa. continua a mesma regra, um e A três. mesma coisa, sim, Na entendi. verdade, na verdade, velório não é mais como antigamente, né? Que você passava a madrugada e É. tal. As pessoas hoje querem uma coisa mais. Está tudo muito compacto, tudo muito editado, tudo muito digital. A Alice está dizendo aqui, eu sofri muito, é horrível não estar com pessoas. Eu também senti muito. Essa proibição no ir e vir, isso me deixou assim logo no começo encucada. Não pode. Pô, eu não posso sair, eu não tenho direito de sair, isso foi demais. Mas nesse contexto, a gente estava falando do jornalismo, que eu acho que mudou bastante. Na minha opinião, ele está um jornalismo político partidário que não, eu não aprendi assim, eu não fazia assim, e acredito que você também não. A gente ouvia 200 milhões de lados, né? O lado A, o lado B, você que tira Era sua um conclusão. polígono.
personagem, escambau, que era um horror aquilo ali, para achar aqueles personagens. Mas você acha que mudou? E o que mudou? Olha, mudou muito e existe o seguinte, né? Uma vez eu li num livro de linguística que as mudanças que ocorrem na sociedade, todas vêm da tecnologia. Todas. Tem um avanço tecnológico, ocorre uma mudança. O É. homem pousou na Lua, por exemplo. Então você já pode dizer que o homem alunizou, né? Pousou, aterrissou, alunizou. Então vem essa mudança digital. Eu lembro que uma vez um grupo de estagiários lá onde a gente trabalhou me perguntou: pô, qual a mudança assim, que você presenciou que mais lhe impressionou? Na época ainda não estava tão avançado. Eu disse: essa aí, essa do digital. Porque vocês não leem, é tudo muito compactado, é tudo muito cheio de signozinho. Esse papo começou porque a menina mandou um negócio para mim que era assim com dois pontinhos. Aí eu disse: que Vixe, é isso? que é Ela isso? disse: um sorriso. Eu digo: um sorriso aonde? Em que país? Em que planeta? Porque o Eu cara não tô... vai sorrir assim, né? Aí riram e tal. Eu digo: isso não é comunicar, isso é código de uma determinada tribo, minha gente. É, é, Então, e aí vem essa mudança toda e a gente vê, além do político partidário, a gente vê um jornalismo muito refogado, muito pasteurizadozinho. É muito, praticamente, só tem um lead e olhe lá, né? E você não vê um contexto, uma coisa pensada, você não vê um material que aquilo ali foi buscado, foi apurado, é qualquer coisa de louco, é muito louco. E a gente uhum, vivenciou isso, às vezes derrubava uma matéria para corre que o caminhão de batata tombou no Jacinto, imagem para o telão. E peraí, meu, a gente está preenchendo uma linguiça, como é isso? é, Né? E hoje a gente está muito dividido assim, ou você é A ou você é B, ou você é esquerda ou você é direita. Não existe uma coisa racional, não existe um respeito, não existe, calma, tolere, ouça o outro. Então é, é paulado em cima de paulado. Você pode ser de direita, tem coisas legais. À direita você tem milhares de idiotas, assim como na esquerda. Deve ter uhum, até uma razão. Para cada gênio, 10 milhões de idiotas. Não sei. E você vê esse reflexo do jornalismo, pô, tá assim, né? Eu que sempre fui globete, venerava mesmo a Globo, hoje eu não consigo, porque tá é, escancarado, escancarado. Os caras batem em cima e vamos embora, é. né? Mas aquela história, Chega a ser assim repugnante muitas vezes, muitas a gente horas. não consegue uma isenção total, isso é utopia, mas pô, Sim. desse jeito não rola, né, cara? Não tem Uhum. condição. Por mais que Bom, a pessoa diga, não, diga, por mais que a pessoa por mais que conclua. você seja um defensor da Globo, meu amigo, isso aqui é fato. Sabe o jornalismo? Isso é fato, não é fake. Tá É, assim, tá desse jeito. Então, o que é bom, ninguém divulga. Que isso já era uma prática, né? De é, o bom não vende. a Alice está perguntando: foi liberado velório sem Covid? Não, Foram, o velório se mantém como era, sem Covid, 3 horas. e uma hora, Suspeitou Covid, 1 hora. uma hora. Bom, e o jornalismo? Como é que você enveredou? Foi difícil? O mercado, resumidíssimo. Nossa É, o, estrutura falha. Como foi esse? Você estudou aqui? Estudou aonde? eu estudei no Rio, eu saí daqui com 4 para 5 anos, fui para o Rio e queria fazer Direito, Medicina ou Comunicação. Até hoje eu sou um médico incubado, eu acho a área de saúde é uma coisa que me encanta. Mas eu queria ganhar dinheiro. E aí fui fazer a tal da comunicação. E eu gostava da comunicação. Eu não era um apaixonado por jornalismo. Eu gosto da Até hoje eu gosto da comunicação. E é uma coisa interessante, Mônica, porque eu não acredito que nada seja por acaso, sabe? Uhum. Nada. Tudo vibra e se encontra o que tem que se encontrar. Quando eu nasci, eu ganhei uma caneta tinteiro Montblanc do meu pai e uma Uhum. Montblanc do meu tio. Agora, olha a viagem. Você dá uma caneta tinteiro para um bebê que acabou de nascer. É sem noção, topada, né? Felipe Farias, nosso colega Felipe Farias, gostava de caneta tinteiro. E quando eu contei isso para ele, você ainda tem? Eu digo, tem. Tava entupido, ele levou para casa, desentupiu as duas, num carinho. Aí eu disse, pô, eu tinha que ser alguém que trabalhasse com a escrita. Bom, eu estava na faculdade, comecei a namorar uma menina que o pai dela era editor de imagem lá da Globo, muito, muito conceituado, muito querido, e me arrumou um estágio. E comecei a estagiar
E fiquei estágio direitinho, regulamentado, com horário e tal, organizado, você passava por todos os setores. Primeira coisa que me encantou, cheiro dos equipamentos. Eu acho um dos melhores perfumes do mundo, cheiro de equipamento de televisão. E naquilo ali eu ficava encantado. E estamos lá estagiando e tal, tal, tal. Só que aí depois, o tio de um amigo meu, a gente em Búzios conversando, ele trabalhava numa agência Thompson, americana, norte-americana. E ele perguntou se eu não tinha vontade. A gente conversando, gostava de... Porque a publicidade, ao contrário do que pensa que o jornalismo tem glamour, né? Não tem glamour nenhum, tem Nenhum. ralor, muita ralação. Ralor, ralor. A publicidade... A publicidade, sim, era muito glamourosa. Bons salários, muito coquetel, muitos encontros, lançamento de peças publicitárias, tarará, tarará. E eu comecei a matar a aula e estagiava lá clandestino, visitava. Tipo, tinha aqueles casos, voltei para acompanhar. E Sim. acompanhando. E eu, muito abelhudo, e participava das coisas para observar, dando meu espetáculo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí apareceu uma vaga em produção de RTVC, Rádio, Cinema e Televisão. Eu, na Globo, não ganhava nada, mas estava ali amarradão na história toda, acompanhava a equipe, fazia de tudo. Mas aí apareceu uma proposta de ganhar um salário. E aí eu vivendo Rio de Janeiro, década de 80, um dinheirinho no bolso, meu Deus, tem que agradecer de joelho aquilo tudo. Aí deixei, e assim, para me formar foram 200 anos, né? Porque cadê faculdade? Não tinha mais saco de assistir blá, blá, blá. Teoria, 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 e eu já milhão nas práticas de tudo. Não, não dá. Levei quase 6 anos para terminar minha faculdade. Passado o tempo, fiquei na publicidade, tudo, e gostando muito. Foi quando eu, indo para casa, sofri um sequestro. Você não sabe dessa história, né? Não. Aí foi quando eu voltei para Maceió. Sofri um sequestro e me botaram na mala do carro. Antes disso surgiu um concurso na UFAL. E meu tio, esse que me deu a caneta, me buzinou, faça, 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 faça. Li, estudei, me preparei, vim para cá. Perdi por meio ponto para Pedro Nunes. Sabe Pedro Nunes? Eita, sei. Pedro Nunes era... Mas assim, eu acho que o meu inconsciente também não estava afim. Nesse momento não tinha acontecido nada para eu sair do Rio. Estava maravilhoso, tudo certo. Mas enfim, aí sofri esse sequestro. Fui para a mala do meu carro, rodei 3 horas, me largaram numa ladeira. Por muito, fizeram alguns assaltos rápidos. Eu ainda tentei argumentar com os caras, rapaz, se pararem numa blitz, eu aqui nessa mala e tal. Não, entra aí. Era um Voyage, tinha um Voyage. Meu Aí, Deus. pô, foi punk. Traumatizou, né? Mas, Total. graças a Deus eu não fiquei pirado. Descascou uns fiozinhos, mas fiquei, dá para disfarçar. E aí, cara, nessa história toda eu fiquei 2 meses. Sim, Qual me é a levaram. sensação que você tem? Primeiro, quando lhe para o carro para o assalto e depois lhe mandar para a mala de um carro. Isso não. A impotência, né? Impotência. Que é Pânico, uma dá um coisa que eu. pânico. Não, o pânico veio depois. Na hora, se eu ficasse em pânico, eu morria. A unha do cara cravou aqui, inflamou, ficou aquela meia-lua depois. Aí fui parar no morro. Numa das manobras que eles fizeram, quebrou um pedaço da lanterna, onde eu estava com a minha cabeça. Então eu olhava assim, via tudo meio confuso, tudo ao contrário. E eles pararam no Morro da Mangueira. Eu conhecia legal aquilo ali, porque eu desfilava muito na Mangueira. A gente passava muito ali. Isso já era o dia amanhecendo. Eu fiquei umas 2 horas e meia, 3 horas. Aí eu Meu vendo uns Deus. pedaços de perna, um pedaço de perna passando. Eu sou de 23 de junho, né? Pular fogueira comigo mesmo. Aí eu botei os dedinhos do lado de fora, comecei a gritar e chegaram perto, Ah, pegaram você todo. já tinha percebido que eles tinham deixado o carro. Não Não, bot... você ouve tudo, Ah, você ouve tá. tudo. Vamos pegar um branco, pegar um pó, depois a gente mata o cara, né? Depois a gente, não fala mata, depois a gente passa o cerol no cara. Aí eu, Meu porra, Deus, eu lascou. sei. É. E tentando me controlar para não fechar aqui, porque aí babau. Hoje eu acho que eu não suportaria, não. E aí, beleza. Consegui sair do carro, peguei um táxi, fui para casa, dinheiro paga, não sei o que, ligo para um amigo meu, que na época, eu acho que ele era tenente do Exército mesmo. E depois eles foram lá, o carro estava lá, inclusive, ainda. E aí, cara, eu passei 2 meses em casa, né? Liguei para a galera, agência, não sei o que e tal, e disse, olha, eu vou me mudar, não quero mais morar aqui, vou para Maceió. Pô, pensa direitinho. Aí veio o pânico, uma paranoia da peste, um negócio terrível.
E, na época, ninguém conhecia ainda pânico. Tinha um psiquiatra no Rio que tratava isso. Inclusive, ele tratava de um jogador do Vasco, que era um cara famoso. Quando tinha clássico, ele se apavorava. Ele Oh, ficava meu maluco. Deus. Agora, era uma coisa impressionante. Jogava pra caramba durante a semana. Times mais tranquilos. Mas quando era clássico... E aí esse cara começou a tratar. Nessa época, se você fosse para uma emergência, com um negócio desse, se fosse mulher, era piti, né? Se Era fosse PT. homem, estava drogado, porque dá, dispara tudo, falta ar e tal. E aí vim para cá, vim para Maceió. Nesse meio termo, minha mãe faleceu e até hoje eles não souberam, morreram sem saber que eu tive esse sequestro. Não falei. Ah, seu Disse que não. queria vir para cá e tal. Foi quando eu cheguei aqui, e aí fui procurar nosso amigo lá da TV, que era parente da gente e tal, e ele disse para mim que não podia fazer nada por mim, infelizmente, tarará, tarará. Eu falei, tá. Mas aí aquele grandão, o Márcio, encontrei com ele lá na Globo. Aí, que eu ia muito lá depois, ficava indo, né? E aí, pô, disse que era daqui e tal, ele me viu, aí falou com a nossa amiga, pô, dá uma força e tal. E aí ela deixou eu ficar ainda. Eu passei um ano sem ganhar nada, me sustentando com... Outra coisa que as pessoas não sabem, o início da nossa profissão geralmente é assim, você fica como, não é nem um teste, porque aquilo não era teste, era É a simplesmente peste, é a peste. de escanteio para ver se você é contratado, que legalmente, inclusive, nem pode, né? Mas, enfim. Ó, a Alice está dizendo aqui que passou por isso, não sequestro, mas entraram na minha casa 3 homens e um terno. Tá bem ruim de ler aqui. Um terror. A Um gente terror, um terror. se sente A gente impotente. se sente impotente. É um horror. A Porque impotência, tá total, né? se a impotência é ruim para a mulher, você imagine para o homem, Alice. Pois A é. impotência sobre todos os sentidos, né? É terrível. E aí, o Sim, que aconteceu? Eu passei um ano lá, foi quando o Miguel também sim, passou mas pela passou um mesma... ano sem ser contratado, só naquela. Sim, sim, logo Vamos, nada. gastando para Sim, trabalhar, aquelas coisas todas. tudo. Dando plantão, sábado, domingo, não sei o quê. Sendo Aí foi quando explorado. eu digo, cara, vou desistir. Bebia muito, porque assim, o choque cultural de uma cidade como Rio de Janeiro, você vir morar em Maceió, largar amigo, largar toda uma outra história, mentalidade. Eu vivia no bar, né, de vininha com a galera, bebendo, todo dia bebia. O Felipe me pegou várias vezes, trôpego, eu digo, pô, cara, é fogo, eu não aguento. O choque é muito grande. A galera que sai daqui e vai para lá sofre impacto econômico, né, no início, mas se liberta. Né? Quem quer seguir a corrente que aqui está incubada, escancara tudo, está tudo certo. Agora, quem vem de lá para cá é um choque, porque a turma aqui, o Maceió é uma capital belíssima, mas com DNA de interior, pô. É. Pessoas tomam conta demais da sua vida, sabe tudo, tarará, tarará. Né? Tanto que diziam lá que esse cara que me deu um não era o cara que me protegia, né? Que eu era imexível. Pô, Era. nunca. Pelo contrário, Diziam. Pois é. nunca fez nada por mim. Mas E não aí pronto. contava essa história. Dizia que o emprego foi dado por causa dessa pessoa, porque existia um grau de parentesco que nem eu sabia Pois que é. grau. E a história não é bem assim, né? Não, completamente diferente. O grau de Foi o primeiro parentesco não não. influiu em nada. Aí aqui foi que eu comecei a gostar do jornalismo, né? Porque aí a gente vai para a senzala, para a produção, mas é o que eu gostava, era de pensar. A minha primeira matéria aqui com o Miguel foi muito legal, a gente foi fazer Beto Batera, lá no bar, lá no Pontal, e uma outra emissora foi junto. E aí o batera não levou a bateria e tinha um menino com o violino, que era o José. E essa emissora fez o show do Beto Batera com o cara tocando violino. Eu fui segurando, amiga, não é nada disso. Enquanto isso, eu fui para a cozinha, montei todo um esquema com panela, porque a bateria fica na cozinha. Aí o Beto tinha dito que viu um garçom passar. Eu falei, sabe que eu já tive vontade de ser garçom? Eu falei, então senta aqui, com um garfo e uma faca, fecha o olhinho, começa a batucar, pipipi, pipipi. Aí, isso eu já vendo como é que ia montar isso numa edição, por causa da experiência lá do RTVC, Rádio, Cinema e Televisão, de agência. Aí se vai para a cozinha, ele começou a bater nas panelas, aí entrava a cozinheira batendo palma e tal, e cortava a história aí. Ele
morreu, dizendo, bicho, foi a maior doideira aquilo ali. Eu nunca vi um negócio assim tão rápido, tão maluco. E aí curti muito, fazer muetas coisas com o Miguel. Então, ele achou daqui muito divertido, a Liana, a maior, dizendo, muito divertido. Ele realmente é. Ele tem um Valeu. humor sarcástico assim. Aí, a gente não pode perdoar, né? É. Perdão é um negócio sério. Se a bola quicar, a gente bota pra dentro. E aí, pronto, teve um primeiro momento que foi muito legal. A gente era muito mais unido, o jornalismo mais sério, mais comprometido, né? Eu acho que era aquela coisa que ninguém entrou na faculdade para fechar na televisão, todo mundo queria Não. fazer jornalismo. Porque é impressionante, né? 90% da turma quer ser repórter, quer É. fechar. Se você derruba a passagem de um repórter, você pegou um inimigo pro resto da vida. Ele pode pedir aí você diz, fofo, eu lhe protegi, você com erro de concordância absurdo, escreva o texto da sua passagem, pelo menos antes, faz bobagem. Então era assim, aí foi muito legal. Aí a segunda versão já foi complicado. Quando eu saí de lá, quando eu fui desligado, junto com mais 7, né, 8, eu já, todo Sim, mas Réveillon, esse nosso trabalho é um trabalho que a gente não tem vida quase que pessoal. Para não, você também foi assim? Conta um pouco da experiência, porque inclusive eu fiz um vídeo dizendo isso. Muita gente acreditou, mas talvez a maioria do será que essa menina não está exagerando? E a gente não, não estava exagerando. Aí como é que sábado, era isso? Sábado, domingo, feriado? eu até hoje, que eu virei um ser humano, não 100%, né, mas virei um ser humano, quando tem esses feriados, eu acho estranho. Eu digo, pô, mas para que tanto feriado, minha gente? E feriado para a gente, quem está escutando aí, acompanhando a live, significava pânico. Porque um feriado de Trabalho segunda, você de tem que fechar doido. pauta para 3 jornais, tá? É. E aí você não acha ninguém já desde sexta-feira. Principalmente um estado como Alagoas, que 80% é de servidor E público. primeiro dia do ano? E dia de Natal? Para arranjar gente para dar entrevista sobre determinado, muitas vezes, uma viagem, os assuntos. E a gente tinha que arranjar o É. personagem, a pessoa que falasse, se fosse uma denúncia, que denunciasse, e todo mundo estava na sua e a gente lá trabalhando, queimando as pestanas. Quantos sábados e domingos eu perdi coisas legais, festas, Ah, churrascos e por aí também. vai. Porque você não perde o sábado e domingo, você já começa na sexta-noite, você recolhe cedo. É. Né? Você não vai sair na sexta, tomar um vinho ou um chopp, enfim. Para ir trabalhar de ressaca num sábado. Eu já fiz algumas vezes, foi terrível, só pegava É. castigo. 2010, 2010, aquela chuva que alagou tudo, jornal Hoje querendo, meio mundo de gente querendo. Ave Maria, minha cabeça, pelo amor de Deus. PC É. Faria morreu no dia do meu aniversário. Eita. Então, foi um presente, um sábado. Então, são coisas assim que a gente, se botar, eu falei, quantas pautas eu já fiz, cara? Se eu botar numa reta, vai na lua e volta, será? Já passou essas aspirações na minha cabeça. E É muita assim, coisa. repórter, cara, não pensa, não dá sugestão de pauta. Por isso que Tiaguinho ganhou a quantidade de prêmios que ganhou. Primeiro porque ele é um produtor, depois ele é um repórter. Então ele se produzia. E segundo a liberdade que ele tinha, que com a gente ele não ia ter, porque ia ter que parar para cobrir caminhão de batata que caiu no Jacintinho. Então, É. pô, o cara não tem uma matéria trabalhada, uma matéria pensada, né? E Mas essa conta para nós também esse pulo, como foi porque você era produtor local, pensava as matérias para o jornalismo local ou para programas especiais, e depois você fez isso em nível de rede. A rede significa para projetar Alagoas lá fora. Mas as pessoas não sabem como é, né? Que nem todos que estão aqui são jornalistas. A Alice está dizendo, é ruim perder oportunidades. A gente perdeu 200 milhões. filha, vamos Eu me pensar no que lembro, olha ganhou. só, meu filho fazendo a formatura do ABC, que tinha aqueles negócios, eu tive que pedir à escola para fazer a tal valsinha antes. Eu fui com cara de enterro cobrir o Maceió Fest. Quando chegou lá, o cinegrafista disse, Mônica,
melhora o astral, porque você está cobrindo uma festa. Mas eu estava dilacerada, porque deixei meu filho sozinha numa ocasião, sozinho, numa ocasião tão importante para ele. E foi assim, E seu filho único, né, ainda por cima. E único. e único, mas ou ia ganhar o pão, né, e não podia dizer não. E ainda convenci a escola a fazer todo o cerimonial antes, para ainda ver se dava a dançadinha com ele, tirar foto para estar registrado. Não Então, é fácil. essas coisas as pessoas não sabem, né? E também talvez não interesse a elas. Mas como foi esse app, ou se é que foi app, foi mais trabalho, mais árduo, de projetar Alagoas, que durante muito tempo foi projetada só com coisa que não prestava. Era É, morte. quando eu fui para a rede, eu botei na minha cabeça que, inclusive, eu discutia muito com o Marcelo, porque eu dizia, eu não gosto de factual. Factual já está lá. Você não tem que produzir, você é um apurador. Eu gosto da matéria produzida, que eu saio do nada e vou construindo, 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 construindo. Então, eu botei na minha cabeça que eu só ia querer botar coisa legal. Mas, gente, é muito difícil você botar coisa legal daqui de Alagoas. Não é que não tenha. Não é que não tenha. Mas é que às vezes eu fico questionando o que é que tem no DNA daqui que assim a gente não sente uma autoestima da É. galera, entendeu? E assim, você vender uma pauta é muito difícil. Vender quer dizer É. oferecer e ser aceita e quererem. E Uma matéria. a gente não pode viver só falando do mar de Maceió, do mar de Maceió. Não. Mas o que acontece? Quando você vai para uma reunião de rede, que todos os outros colegas das outras afiliadas estão participando, eu usava as estratégias de não vender o peixe logo de cara. Eu segurava a onda, deixava todo mundo falar. Aí eu ia dizer, olha, eu vou fechar o VT. O VT é meu, vai ser assim, assim. Porque você dá a ideia, aí o vizinho, por exemplo, uma matéria na área da ciência, a Federal de Sergipe, mais evoluída daqui, naquele aspecto. Entendeu? Aí, por exemplo, eu tinha um material muito bacana de um câncer de pele que estava sendo combatido com a parceria do HU com o Departamento de Física da UFAL, que é muito desenvolvido. Fizeram a cura de 80 pessoas e pararam. Quando eu ofereço a matéria, não tem mais ninguém que parou por causa de picuinha de um gestor com um gestor do outro. Então, eram coisas assim. Uma vez eu estava passando e vi uma jangada toda desenhada, toda pintada perto de uma barraca. Parei, desci, fui conversar com o dono da barraca, conhecia ele. E Disse, tem ah, mais isso, viu? Nas horas de folga, ia caçar assunto, né? produtor é jornalista 24 horas, 365 dias. Você está na praia relaxando, está olhando para o coco ali do coqueiro que não foi podado, caiu na cabeça de alguém, aí você conversa com o vizinho é médico, ele diz, não, na cabeça é mole, que tem osso. Se cair no abdominal, é que é pior. Aí você é o quê? Me dá o seu contato, aí você pega a caneta. Menino, alugando todo mundo, é uma doideira, é uma doideira. E aí eu acho que eu consegui. Sim, aí nesse para dar o Nessa exemplo. jogada. Como é difícil. Aí me deu os contatos dos artistas, falei com um, não quis, falei com o outro, não quis, falou com o outro, não quis. Eu digo, porra, isso é uma matéria já na minha cabeça. Começo mostrando a piscina natural, papapá, vou para a jangada, digo o papel da vela, que é botar a bicha para andar, mas que agora estava decorando a orla da cidade, tarará, tarará, porque os artistas assim, assim, assim. Aí consegui só um para falar. O pescador, para falar o papel da vela, cobrou R$ 10. Foi nada. Falcon Barros é testemunho. Naquela época, não tinha drone. Aí eu fui pedir isso a gente ia fora do horário, tá? Porque se o cara que o manda-chuva não tivesse no seu horário de trabalho, passava lá de carro para conversar com o cara. É. E aí fui pedir a ele para filmar do terraço do hotel a piscina natural. Aí o cara pergunta o que é que eu vou ganhar com isso. Eu digo, hello, né, fofo? Porra, o que você vai ganhar? Visibilidade, fofo. Aí, Direta. não, aí a gente quando ia para os encontros regionais, e você conversava isso com a galera das outras capitais, não passavam por isso. Eu dizia, pô, mas o que é isso? A gente vende uma saída de bloco de Jaraguá para passar ao vivo no jornal. Eu precisava de um ponto, eles exigiam assim, uma câmera fixa no repórter e a outra cobrindo a folia. Eu não tinha um ponto alto em Jaraguá. O único lugar que eu tinha era a varanda de um escritório jurídico de uma família famosa aí. Aí a mulher disse, mas vão depredar? Aí deu vontade de dizer, a senhora depredou patrimônio público, minha senhora. Ninguém vai depredar.
Ninguém vai depredar, não tire os outros por você, ninguém vai destruir. Aí o que, que eu tive que pedir? Ao cara da cima, aquela caçamba, o cinegrafista Sim. ficar lá dentro. E aí, com o meu dinheiro, comprei sanduíche para a galera da cima. Né? Na época era assim. Ai, Então, são essas aventuras que as pessoas não sabem. Aí, um belo dia, eu estava num evento, estava o pessoal da prefeitura, e foram falar mal da emissora. A daqui e a mãe. Eu disse, olha, gente, vamos botar o pezinho no chão, tocar logo a real. Nenhum médico tem prazer de dar um diagnóstico terminal para um paciente. A gente também não. Agora, só que quando o fato acontece, e não para de acontecer, porque aqui é uma fábrica. A Jo Mazzarolo disse isso uma vez lá, é impressionante. Ela tinha um olho aqui em Maceió. Maceió é uma fábrica de coisa ruim, cara. Não é que eu esteja falando mal, não, mas como acontece é, coisa, cai helicóptero na hora que Dona Maria está indo estender o lençol, aí vem o avião, bum, cai na casa da mulher. muito Então, quando assassinato, você né? tem um Era fato, muita coisa assim. quando você tem um factual, tá ali, você não precisa pedir a ninguém. Vai lá e conta a história. Depois você corre até pega um pé com assessoria, nota pé, informaçãozinha, beleza. Agora, construir a matéria, você precisa dar ajuda. E vocês não ajudam, aí ficaram tudo. É sério, não é fácil. Mas deu para fazer um trabalho legal nesse sentido, sabe? Mas Porque por que você acha que, fora os factuais, fora as coisas realmente ruins que aconteciam, porque Alagoas só quase era querida, desejada pela rede, quando tinha desgraça? Porque, pelo amor de Deus, conta aquela história do esgoto na praia. O que é que era a matéria? Ó, antes disso, a Alice está dizendo maravilhosa essa live. Nessa época em que estamos vivenciando, pessoas divertidas, nos sentimos muito bem. É divertido porque é valeu. hoje. Mas na época a gente endoidava o cabeçote. Hoje a gente Agora é fica. graça, né? Mas já Agora é choramos graça. muito, viu, É, já... Parri? É igual o católico, para gozar tem que sofrer, né? Assim que ensinam. Eu estou preocupada com o tempo, por isso que eu estou falando rápido. Não, 46 ainda estamos. 46, Aí, o 47. que que acontece? O, o programa de domingo pediu uma série para todas as capitais falarem do seu litoral e a ideia dessa série era puxar para a conscientização da importância do meio ambiente e tal. E ninguém mostrou isso. E ia encerrar com a gente, com Maceió, Alagoas. Alagoas às vezes não dá muita sorte. Nesse domingo era dia de carnaval, então não teve muita audiência. Quando eu olhei essa matéria não estava comigo. Quando eu olhei na ilha de edição, estava o Renan gravando uma passagem do lado do esgoto de Cruz das Almas. Cruz das Almas sem onda, mar parado, azul, verde, lindo, parecia Djavan. Com E Merdel. aí O entrou uma ligação aqui, eu desliguei e aí o som caiu. Caiu não, tá Não, bem, mas bem deu baixinho, bem. mas você está me ouvindo bem, né? Então vamos indo. O telefone está topado, só ficou o áudio baixinho. Aí eu falei, o que é isso? Não, porque eles pediram, não sei o quê. Eu digo, não, eu vou ligar. O menino era, inclusive, o coordenador da rede, não gostou, mas eu liguei, falei com o cara do Fantástico. E fiz a avaliação, digo, bicho, isso aqui você mexe com o econômico, com o social, a autoestima das pessoas, que a grande história aqui é que o mar é lindo, quer dizer, a prefeitura vai tirar dinheiro, o governo vai tirar dinheiro, segunda-feira tem que estar quebrando isso aqui, se eu fechar a série, porque quando você bota uma mulher feia do lado da mulher bonita, a mulher feia fica mais feia, não é a bonita que vai ficar mais bonita. Então o esgoto gritava, o Renan branco, olho azul, mar azul com a língua negra preta. Aí consegui, graças a Deus. E depois disse lá, né, para a diretora, olha, você escapou, viu? Porque a parada aí não ia ser muito legal, não. É, Eu acho que pois essa é. pergunta que você fez, de essa obsessão deles, eu acho que criou uma fama, né? Aí no que cria uma fama, cara, o nego já acha que é um reduto de fatos ruins e tal, e fica nisso. É A Alice difícil. está perguntando que ano foi esse dos esgotos. E olha, Alice, eu não estou criticando você por dizer que a gente está rindo, não, porque a gente está rindo, a gente tem que rir mesmo do que passou. É Ah, porque é. na época era ruim demais. Aí ela está perguntando que ano foi esse dos esgotos. Eu não Eu lembro. acho que foi 2008,
André César ainda estava aqui. A data sim é fogo, É, eu não lembro também não lembro, não. A exatamente. gente sabe os fatos, né? Aí Bom, depois, olha só, na segunda-feira eu ainda morri de rir que ligou um cidadão, eu pô, fui, pego o telefone, ele, porque aquela reportagem assim, assim, tinha nada a ver mostrar um prestamista vendendo coisa em Japaratinga, um mar tão lindo. Eu digo, meu amigo, o senhor não sabe nem como é que ia acabar aquela história, fica quieto, fica calado que você está no lucro. Também não disse, né, como é que ia é, ser. é. E pronto. Bom, mas você migrou. Chegou uma hora que, enfim, houve um, não sei se foi trem da alegria, se foi represália, o que foi que aconteceu, mas lhe desligaram da empresa e de uma forma assim, bem estúpida, né? De uma forma nem tão profissional. Nem tão, não, não profissional. Você já Não, trabalhava. foi, já era o mundo digital entrando, né, na Pois é, prática. mas não existe, né? Você demitir uma pessoa por WhatsApp. Isso não existe. Não vamos Não, contar, né? Não existe. É surreal. Você tem que dar um mínimo de satisfação àquela pessoa. Nem que seja uma satisfação mentirosa, mas uma satisfação, exato. né? Bom, aí dessa época que foi desligado, porque assim, no começo a gente talvez ache ruim e tal, mas como lá a gente vivia numa senzala, eu mesmo quando me aposentei, Sérgio, eu lhe digo francamente, eu não tenho a menor saudade. Claro, essas histórias são interessantes, mas a saudade daquilo tudo, Não, não temos mesmo. E não. aí você migrou para a área de comunicação e marketing. Você teve, foi um reaprender, foi como foi essa sua adaptação? Ou as Eu já coisas se estava adequaram? nessa empresa, em uma das empresas, né, do grupo, e, na verdade, antes de eu ser desligado, há 4 réveillons, meia-noite eu olhava para o céu e dizia, meu Deus, que esse ano, porque eu não ia perder o meu dinheirinho, né, dos anos ralados, sangrados. Teve muita alegria, muita felicidade, mas, pô, tem muita amargura. Eu acho que não tem um jornalista nessa face da Terra, nesse país chamado Brasil, que só conte coisa boa. Eu É costumo verdade. contar minhas coisas. O ser humano, em geral, só faz como a lua, só mostra a parte que brilha, né? Mas eu, como sou um ser humano, eu conto mesmo, não estou nem aí. E foi até bom algumas coisas terem acontecido, porque contribuíram para o meu amadurecimento e tal. E então, aí saí de lá, beleza, valeu, apliquei meu dinheirinho, tudo certo, e fiquei tranquilo. E nunca fiz assessoria nessa empresa. Sempre a gente era ligado a comercial, eventos comerciais, eventos comerciais. Quando o diretor saiu, que entrou, a outra diretoria assumiu e encampou o grupo, o novo diretor entrou com uma pegada de marketing, que é um cara que eu tenho a maior gratidão, porque me obrigou a me reinventar, a estudar o marketing, a ler. E é uma coisa fantástica, porque você tem psicologia na história, você tem economia na história, do marketing, você tem uma pegada assim muito de comportamento, muito comportamental, né? Você entender as dores, os desejos das pessoas, do cliente, você atender. E como é um grupo que tem valores assim, dignidade, respeito, transparência, trabalho em equipe, que não é mole você se vender com esses valores, né? Porque você tem É, que, é como dizer, eu sei perdoar, tá? Então você vai perdoar de A a Z, né? Tem N situações para você perdoar. Não é Então só. é muito legal a gente ter o objetivo de vender, de fidelizar o cliente, construir um relacionamento, educar o mercado, engajar os colaboradores, porque tem o endomarketing também, aí já é uma colega que faz esse trabalho. E está sendo muito legal, bacana. Tem muitas vezes que parece que eu estou na redação, sabe, com um fuzil na cabeça, assim, aquela coisa da pressão. Eu digo, meu Deus, é minha sina. Mas é isso mesmo. Mas pelo menos você está num ambiente onde existe honestidade, onde existe cidadania, né? É. Que, inclusive, eu queria falar sobre a greve, a história da Era greve. isso que eu ia lhe perguntar agora, que a gente tem 7 minutos. O ano passado foi marcado aqui por uma greve e o que é que você achou, a greve dos jornalistas, o que é que você achou sobre ela e sobre o comportamento, né, dos que entraram na greve, dos que se beneficiaram da greve, dos que não se beneficiaram, enfim. Eu fiquei muito surpreso, desculpe, com o engajamento da categoria. Né? 70% parou mesmo. Vi muitos colegas acompanhando o telejornal que me surpreenderam muito de estarem lá na greve e tal. Aí eu vi a live da Eliana, achei muito legal as ponderações que ela fez, que as pessoas têm o direito de participar e não participar.
Até aí, ok, você tem o direito de participar, de não participar. Não quero julgar, né, o que se passa na cabeça da pessoa. Mas se a gente for subir o drone aqui para fazer uma imagem mais ampla para analisar a situação, aqueles que viram num momento de greve que o companheiro está lutando pela causa de uma categoria, uma oportunidade de emprego, essa criatura não tem nenhum senso do que é cidadania. Não tem nenhum senso do que é ética. Porque é eu sou você amanhã, cara. Sabe? É a mesma coisa, você sai cedo para batalhar e seu filho está em casa na gandaia, não está estudando, e você está se lascando para que ele estude. Isso é uma traição, isso é uma covardia. Porque isso não é uma oportunidade. E é justamente em cima desse tipo de atitude que a classe dominante deita e rola há séculos. Porque sabe que o ser humaninho é aquela coisa imediatista que, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se você for chamado para substituir quem está na greve, vai, está tudo certo, e não é isso? E também... o nego até se joga, leva currículo, não tenha dúvida. Né? Então, é assim que o nego se beneficia. E amanhã vocês vão passar, não tenha dúvida, cara. É o carrossel da vida. Volta e vai ter uma situação. Algumas inimizades aconteceram aí, né? Pesadas, muitas surpresas, e foram, eu digo, e assim, lamento, porque saíram sem dinheiro. Reverteram a situação temporariamente, mas reverteram a situação de reduzir 40% do salário, mas não sei se isso vai ser por muito tempo. E também houve as punições. Quem não foi demitido, que foi a maioria, foi para outros setores que assim, fica aí. E que, de repente, não tem nem perfil para aquilo ali. E o pior, não pode demitir ninguém agora, né? Você sabe que a situação jurídica é péssima. Enfim, foi uma pena, porque foi um movimento muito bonito. O pessoal está aí no digital, né, tentando se reerguer. Eu digo, precisa ter gestor. Ninguém aí é gestor, todo mundo aí é jornalista. Tem que ter um gestor para orientar vocês, porque tem que pensar como negócio. Não dá para pensar só a paixão pelo jornalismo. Não. A coisa tem que dar lucro. É como o médico que não sabe gerenciar e organizar direito as finanças. É a mesma coisa. Não dá. Se você não faz, você não vai crescer a sua empresa, né? Fica meio complicado isso. Sérgio, eu só tenho a agradecer a você e as pessoas que estão aqui. Rossana Gaio entrou agora, Rossana. Tudo bom, Rossana? Ela participou ontem da live também. Sérgio, para finalizar, o que é que você diria do nosso jornalismo aqui no estado? Vai de mal a pior, em termos até de estrutura, porque a gente sabe que não era brilhante, e em termos de veículos para se trabalhar, né? Porque, meu Deus do céu, onde é que vamos chegar com tanta gente se formando? Graças a Deus eu migrei, né? Não estou dependente desse mercado e eu olho com... Não tenho muita esperança, justamente por isso, porque tem essa categoriazinha fechosa, que quer só pensar... Travou agora. Assunto. Mas vamos torcer. Travou, diga rapidinho, porque travou. Você não vê o quê? Com muito futuro, travou. Não, eu não vejo, Só faltou eu não vejo com bons olhos. Primeiro, pela imaturidade de muitos, né? Inclusive desses oportunistas, e a dificuldade que é, cara. É muito difícil você fazer tudo aqui em Alagoas. Eu já pensei em botar um negócio para mim, mas não sei o quê. Eu quero algo que eu dependa o mínimo de mão de obra, porque não é fácil. Terceirizado. Eu lido com terceirizados e é uma falta de compromisso, é um negócio de, sabe, não vou não. É verdade. Já que a menina me achou engraçado, outro dia eu fui na empresa para cancelar um pedido que eu nem fiz, e aí ela disse, quem foi que te atendeu? Eu disse, foi a Maria. Eu disse, não tem Maria. Eu digo, tem, não tem Maria. Ela falou, não, tem Maria Clara. Aí eu me levantei, eu falei, fofa, desculpa, eu vou indo. Aí ela disse, mas a gente não concluiu. Eu disse, mas eu já tirei a minha conclusão. Eu vou indo. Não tem Maria, tem Maria Clara. Então é esse tipo de mão de obra que a gente lida por aí. Olha o Cavalcante aqui dizendo, Bárbara Streisand, eu me chamava assim, Sérgio, só falta 52 segundos. O jornalismo tende a descer ladeira abaixo aqui, né? Tende, a turma não lê, a turma não tem compromisso, não tem uma maturidade. Não é um assunto que eu estou fazendo para o bem comum. É a minha matéria. Não quer nem saber qual é a sua matéria. Sim, meu filho, mas esse bolo é nutritivo, vai alimentar alguém. Mas é uma delícia.
Então, se o papo é a delícia, então se afoga Deixa na eu delícia. falar. Beijo, tchau e obrigada, viu? Beijo, boa noite. Tchau, boa Tchau. noite, tchau. Valeu. Valeu.